Olá, amigos! No vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre segmentação de mercados. Segmentação nada mais é do que identificar dentro de um mercado heterogêneo indivíduos com características e preferências semelhantes. A segmentação de mercados hoje ela é uma tendência, uma vez que cada vez mais as pessoas estão se tornando mais exigentes e procurando serviços personalizados ou que atendam a uma demanda específica. Bom, até pouco tempo atrás era comum existirem grandes lojas de departamento. Hoje praticamente elas inexistem e pouco a pouco elas foram sendo substituídas pelos shoppings. Falando da segmentação de mercados ou a segmentação de serviços para o mundo das bibliotecas, vale a pena lembrar que as bibliotecas são classificadas por diferentes tipologias. A biblioteca infantil, a biblioteca escolar, bibliotecas públicas, universitárias, enfim. Mesmo dentro de cada tipologia de biblioteca, existe uma segmentação. Por exemplo, no universo da biblioteca universitária, é possível dentro da biblioteca universitária, você ter uma biblioteca, por exemplo, do curso da área de saúde, que cobre todas as áreas ali da saúde, medicina, farmácia, enfermagem, como também é comum se encontrar uma biblioteca setorial do centro de tecnologia, por exemplo, onde atende apenas os cursos da engenharia. Os bibliotecários que atuam nas diferentes tipologias de bibliotecas vão criando habilidades próprias daquele público específico. E aí eu gostaria de citar especificamente nesse vídeo como exemplo, o bibliotecário contador de história, que é muito comum você encontrar na biblioteca escolar, na biblioteca pública e na biblioteca infantil. Bom, eu particularmente conheço bibliotecários, contadores de histórias, que são verdadeiros artistas no palco, que conseguem conduzir a hora do conto de forma tal que as crianças que estão ali participando, elas se envolvam, elas interagem, elas participam efetivamente. Ora, e aí veja bem, se a contação de história é uma arte, é um dom, eu particularmente acredito que jamais teria essa habilidade de ser bibliotecário e contador de história. Mesmo porque acho que tem um jeito assim um pouco sério e que talvez não conseguisse interagir com as crianças. Mas enfim, isso é só um detalhe. O que eu observo, na verdade, é que muitos bibliotecários que são contadores de história, eles vão criando muitas habilidades, mas essa habilidade ela é basicamente aplicada dentro das bibliotecas como serviço da biblioteca. Agora vamos esquecer a estrutura da biblioteca e vamos pensar então nessa habilidade de contação de história como uma possibilidade de um trabalho empreendedor, por exemplo. E vou citar aqui um exemplo. Muitos pais, quando estão organizando suas festas de aniversário dos seus filhos, eles contratam palhaço, contratam carrinho de cachorro-quente, carrinho de churros, alguns até compram aquele serviço que eles vendem uns bonequinhos de gesso para as crianças pintarem. Todas essas atividades, na verdade, os pais procuram criar atividades lúdicas para entreter os convidados daquela festa infantil. E por que não, gente? E aí vai uma pergunta que eu gostaria mesmo uma pergunta um pouco provocativa. Por que então não transformar essa habilidade dos bibliotecários contadores de história num novo formato e oferecer isso como produto para os buffets, para alguns cerimonialistas de festas infantis, ou mesmo o bibliotecário se tornar totalmente autônomo, criar uma página no Face e oferecer esse produto. Criar um formato diferente do que é apresentado na hora do conto da biblioteca e um modelo pronto que seja dedicado para um momento festivo como uma festa de criança. Além desse segmento infantil, eu vislumbro um outro segmento de público no qual a contação de história, a meu ver, ela poderá ter bastante resultado, que são os idosos. Uma certa vez eu tive a oportunidade de assistir uma hora de conto para o idoso e aquilo foi fantástico, gente. A pessoa que estava, a contadora de história, ela teve uma grande sacada. O que foi que ela fez?
O livrinho era um livro infantil, onde o autor, por diversas vezes na história, ele usava a palavra areia. E aí a contadora de história combinou com os idosos que estavam assistindo aquela contação, que todas as vezes que ela falasse a palavra areia, eles levantavam o braço e gritavam "Rei!". E foi muito engraçado aquilo. Trabalhou com o idoso naquela hora do conto em diferentes perspectivas. A questão da percepção, a questão da atenção e mesmo o próprio exercício, onde eles tinham que levantar os braços para responder àquela ação que ela tinha, de certa forma, provocado. Vocês já pensaram que muitas famílias gostariam de ter atividades para seus idosos? O mercado direcionado para o idoso é um segmento que tem crescido bastante. Os profissionais hoje direcionam suas ações para esse segmento do idoso. E por que não nós bibliotecários? Pensem nessa perspectiva de pegar essa habilidade que vocês possuem como contadores de história e transformar num grande negócio, gente. Pensem na habilidade e na arte de contar história como uma ação empreendedora. Alguns podem me chamar de sonhadora, de utópica, não importa. Uma coisa que eu percebo efetivamente, que muitos profissionais, e não é um privilégio ou uma característica específica do bibliotecário, procuram criar coisas mirabolantes, cheias de tecnologia, cheias disso, daquilo outro, para criar um negócio. E esquecem das coisas simples. Eu, particularmente, adoro as coisas simples, porque o simples, gente, nem todo mundo é capaz de criar. Se nós pensarmos que o mundo hoje cada vez está ficando mais tecnológico, os amigos são virtuais, você fala com seus amigos através do WhatsApp. Quantas vezes você está no restaurante, no bar, as pessoas não conversam entre si, as pessoas estão falando com um amigo que está lá do outro lado através do WhatsApp. Então é muito importante, no meio a um mundo tão cheio de tecnologia, você criar ações de valorização do ser humano. Eu particularmente aposto muito nisso. Bom, eu não quero mais me alongar. Esse vídeo fica então como uma provocação para vocês, bibliotecários, contadores de história, pensarem nessa possibilidade. Eu agradeço o interesse de acompanhar nossos vídeos e se vocês gostarem, compartilhem, comentem aqui embaixo e compartilhem com os amigos de vocês, ok? Um grande abraço e a gente se fala no próximo vídeo.